Olá, estudante! Essa é a nossa segunda aula da semana, aqui da nossa disciplina de Políticas Públicas de Educação. O tema dessa nossa aula é a política educacional e os seus objetos de estudo. O texto indicado como leitura obrigatória é um artigo científico do nosso companheiro, professor Ângelo Ricardo de Souza, ele que é da Universidade Federal do Paraná, e é um texto muito atual, um texto muito interessante, que vai nos apresentar uma conceituação muito específica de política educacional. Na nossa aula anterior, eu comentei com vocês que as políticas públicas, elas têm diversos ramos. Elas dizem respeito às áreas diferentes que nós temos na sociedade, às diferentes áreas do fazer da vida em sociedade. Então nós vamos ter política pública de assistência social, personificada através dos CRAS, dos CREAS e dos demais órgãos que fazem um trabalho de acompanhamento da sociedade, daquela população que tem vulnerabilidade social. Temos a política pública de saúde, que é personificada pelo Sistema Único de Saúde, as UPAs, as unidades de atendimento rápido, os prontos-socorros, os ambulatórios e outras ações que estão vinculadas ao Sistema Único de Saúde. E quando nós vamos para a educação, nós vamos ter uma política pública educacional. Essa política pública educacional, ela caminha em consonância com aquilo que nós estudamos na nossa disciplina anterior, na disciplina de legislação educacional. Então, uma política pública, normalmente, ela está vinculada à legislação educacional. Nós estudamos na LDB que o Estado, de uma forma global, pensando todos os entes federados, possuem os seus sistemas de ensino. Sistema de ensino estadual, sistema de ensino municipal e o próprio governo federal com as suas instituições educacionais. E esses sistemas de ensino são eles que vão personificar, que vão realizar as políticas públicas através dos seus órgãos, dos seus organismos gestores da educação, seja da educação municipal, da educação estadual ou o Ministério da Educação realizando ali as suas ações federais. Então, quando nós falamos em política pública educacional, basicamente tudo que nós temos na educação brasileira faz parte desse campo de estudo de política educacional. Porém, alguns teóricos, porque eu posso citar aqui o professor Ângelo Ricardo, temos os colegas lá da Federal de Goiás, da Federal de Dourados, da UFMG, alguns da UENG e do próprio Instituto Federal e outras instituições que têm consolidado campos de estudos da política educacional, onde nós temos uma clara divisão de quais são as temáticas que entram dentro do nosso estudo de política educacional em si. Então, tudo que nós temos na educação, direta ou indiretamente, é política educacional. Por quê? Porque depende de uma ação do governo para que se concretize. Um exemplo de política educacional muito claro, nós vamos ter aí a questão do acesso à educação básica. Se nós formos fazer um resgate histórico, veremos que no início do século XX, 1900 e alguma coisa, a escola não era para todos. A escola veio evoluindo, abrindo acesso a toda a população, e isso é uma política educacional que amplia as possibilidades da comunidade em estudar, em obter formação. Chegando agora, ano 2000, 2008, nós tivemos um outro salto na questão do acesso à escolaridade, quando o governo federal implementou o quê? Criou-se mais um ano de ensino fundamental. Ensino fundamental que ele terminava no 8º ano, ele foi até o 9º ano. Foi expandido a obrigatoriedade de ensino fundamental, passando de 8 para 9. Mesma coisa com a pré-escola. Pré-escola, antigamente, a criança começava a pré-escola com 7 anos, isso caiu para 6, caiu para 5, e agora nós temos uma obrigatoriedade da criança se matricular aos 4 anos de idade. Então, isso são políticas educacionais que, ao longo da história, estão amarradas, estão conjugadas com alguma legislação e que isso vai influenciar direta ou indiretamente na vida da comunidade. Um outro exemplo muito claro de política educacional é a política criada por daqueles que foram, que eu considero como um dos melhores ministros da educação, Fernando Haddad. Fernando Haddad, em 2008, criou o quê?
esse instrumento que nós estamos utilizando aqui hoje, que são os institutos federais. A Rede Federal de Educação Profissional, Técnica, Científica e Tecnológica não era uma rede totalmente estruturada. Então o Haddad, em 2008, junto com o Pacheco, junto com o Henrique Paim e vários outros pesquisadores, mentes que trabalharam de uma maneira brilhante ali no MEC, desenharam esse trabalho dos institutos federais, consolidado numa política pública que criou ali centenas de institutos, e hoje o Brasil tem uma das maiores redes de educação profissional do mundo. Só para a gente ter uma ideia, o programa Novos Caminhos, que é uma política educacional do governo Bolsonaro, diga-se por sinal uma importante política educacional, a quantidade de pessoas que esse programa está atendendo o Brasil afora. Essa semana, analisando aqui a nossa plataforma do Moodle, eu reconheci e tive a possibilidade de conversar com alunos que são da Amazônia, alunos que são do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, no único curso, aqui no sul de Minas Gerais, nós temos alunos matriculados, pelo que eu percebi, de uns 20 estados da federação. Então, isso é uma política educacional. Tá? Então, política educacional no Brasil é uma temática muito satisfatória de se estudar, uma temática gostosa. Eu sou suspeito de falar porque o meu mestrado em educação escolar tem uma relação muito grande com a política educacional. O meu doutorado, que eu concluo agora nos próximos dias, também é na linha de pesquisa de política educacional, que hoje é uma linha de pesquisa que, para concurso público, para você que vai atuar como gestor escolar, como supervisor, existe uma necessidade de você conhecer política educacional de uma forma mais aprofundada. Eu deixarei para vocês aqui algumas indicações de leituras complementares, mas hoje você tem a possibilidade de fazer especialização em política educacional, mestrado e doutorado, como eu disse, a maioria desses programas estrito sensu no Brasil, eles têm linhas de pesquisa específica em políticas educacionais. Quais são os objetos de estudo dessa política educacional no contexto amplo? Para a gente encerrar, é o trabalho docente, é a formação de professores. Nós vamos falar também aí dentro das políticas educacionais um pouco sobre tecnologia educacional e como que elas influenciam o cotidiano das escolas, que são apenas alguns ramos aí da política no Brasil de uma maneira mais ampla. Então, dentro de política educacional, a gente pode dizer que ela vai desde o direito à educação, o acesso à educação, passando pelo financiamento, pela gestão escolar, analisando um pouco da inserção de tecnologia, um pouco da história da política no seu contexto amplo. Ela fala de legislação, ela fala de planejamento, ou seja, política educacional é quase que 99% das temáticas que a gente tem dentro da educação brasileira. É claro que depois essas temáticas vão sendo divididas em sub-áreas, elas vão sendo aprofundadas de acordo com o interesse dos programas de especialização, dos programas estrito sensu e por aí vai. Tenho certeza que com uma leitura bem atenciosa, uma leitura bem atenta dos nossos materiais, você vai se apaixonar pela política educacional e com certeza vai compreender a importância de se estudar e analisar política educacional para que a gente possa desenvolver o nosso país e ter uma possibilidade de uma educação de melhor qualidade para a nossa população. Bons estudos a vocês, estamos à disposição para dúvidas. Boa aula!